Estou ao vivo agora com vocês? Dê um sinal aí para mim, dê um sinal de que está tudo certo agora. Será que todos me abandonaram? A espera foi muito grande. Agora está aqui. Tá ok. Tá bom. Primeiramente quero pedir desculpas, né, por esse inconveniente de vocês estarem numa live, primeiramente do que o dono da live. Então eu quero aqui, seja bem-vindo, Eliseu, à sua própria live, né? E também quero aqui receber todos vocês de coração no Senhor, para nós começarmos mais uma live. Tivemos um problema técnico inicialmente, estou usando aqui meu 4G, a internet de alguma maneira acabou não funcionando, chamei minha filha aqui para me ajudar, mas graças a Deus estamos aqui no ar, ao vivo, e vamos chegando, aqui tem o Mário, Juliana, o Tony, Fuentes, muito bom. Vamos acenar para todo mundo, vamos dar bom dia um para o outro, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa live. Vamos gastar aqui um período considerando a palavra de Deus. Temos aqui a Gleice também chegando. Opa, Wesley, todo mundo acenando. Manda o coração aí para todo mundo, dando um bom dia, todo mundo na presença do Senhor. A Ana Paula chegando também, o Mário mais uma vez. Bom dia, meus amados irmãos. Pouco a pouco nós vamos formando essa comunidade, a comunidade diamante, a comunidade daqueles que apreciam os diamantes da Bíblia, aqueles que apreciam as riquezas da Bíblia. Vamos aqui, a Jaqueline, muito bem, Etienne, muito bem, Etienne, acenando aqui para nós. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de quinta-feira, 29 de abril, né? Pouco a pouco nós vamos pegando o jeito com essas ferramentas aqui. Logo a gente vai nos familiarizando com isso, e a frequência das nossas lives tende a aumentar, sem, claro, os inconvenientes e as dificuldades iniciais de começar uma live, mas pouco a pouco o Senhor também está nos aprimorando e nos aperfeiçoando. O assunto que nós temos para tratar hoje é um assunto muito importante. Você pode aproveitar nessa parte inicial da live, que deveria ter começado 8 horas, já são aqui 8h25, bastante atrasado. Mas chame os seus amigos para poder participar. Nós temos ainda um tempo, eu quero ainda gastar um tempo de vocês, para nós entrarmos na palavra do Senhor. Vamos lá, chame mais amigos para poder participar desse assunto que é muito crucial. Vamos falar da sua relação com a Bíblia, as dificuldades que nós temos em entender as Escrituras. Não basta ler, você tem que entender. Não basta entender, você tem que desfrutar. Então veja que o processo da leitura da palavra de Deus não é um processo simples, não é como você ler um livro de geografia, um livro de filosofia, história, não é. Então é isso que vamos apresentar hoje para Romário, para o Mário, tá certo? Vamos apresentar esse assunto aqui para todos que estão aqui nos assistindo ao vivo. Então, vamos falar sobre as barreiras. Há barreiras, não é? Quando você pega a palavra do Senhor para ler, você tem barreiras que você precisa reconhecer logo de início. Se você não reconhece quais são as barreiras, você pode começar a ler a palavra e não tirar proveito dessa leitura, porque você está atrás de uma muralha que está te impedindo de ver as riquezas que estão aqui dentro. Com qualquer outro livro isso não aconteceria, mas com a Bíblia acontece. Tem barreiras e você precisa saber quais são essas duas grandes barreiras que nos impedem de
entendermos a palavra de Deus. Então é sobre isso, é sobre esse tema, as barreiras, como tirar essas barreiras, o que fazer para você ter proveito na sua leitura. Há muitas pessoas que leem a Bíblia já há muito tempo, e o ganho que ela tem das Escrituras não é tão alto, porque nunca desconfiou de que a palavra, a Bíblia, ela precisa ser lida de forma sobrenatural. A Bíblia é um livro especial, a Bíblia é um livro divino, é diferente, então nós precisamos saber quais são as chaves que devemos utilizar para ler as Escrituras. Então, vamos continuar aí recebendo as pessoas. Nós temos agora o Carlos Alberto, temos o Wilmer. Louvado seja o Senhor pela presença de vocês. Estou muito contente em vocês estarem separando esse período da manhã tão cedo. Alguns estão aí tomando seu café, outros estão aí na cama, deitados, uns já estão até no trabalho. Então estou muito feliz em vocês estarem proporcionando o tempo de vocês para juntos entrarmos na palavra de Deus. Bom, como nós já temos um pouco de atraso, a gente já pode começar aqui de maneira definitiva falando sobre esse assunto. Então o primeiro ponto importante é a gente dissecar um pouco sobre esse tema. Vamos lá? Um pouco sobre esse tema. Vencendo as barreiras que nos impedem de entender a Bíblia. E a primeira coisa importante que o leitor precisa entender logo de início é que a Bíblia ele é um livro completamente diferente de todos os outros livros. A Bíblia é um livro especialíssimo, é um livro divino e um livro sobrenatural. Ela traz a mensagem do céu para a terra. Ela traz a mensagem do próprio coração de Deus para o homem. Então isso já faz a Bíblia ser um livro muito diferente de todos os outros. Todos os outros livros, Simone, Joel, são livros de homens escrevendo para homens, onde eles utilizam de um recurso, que é a mente, apenas a mente, para tentar entender o que está escrito ali. A Bíblia é um livro divino, sobrenatural. Então nós precisamos lidar com a escritura, com a leitura da palavra, também de forma sobrenatural. Do contrário, nós não vamos entender a sua linguagem. Nós não vamos entender o propósito, porque aquelas palavras estão ali, porque aquele livro foi escrito, qual é a mensagem de Deus para você. E você então fica lendo e sem nunca entender, por não perceber que a Bíblia é sobrenatural, ela é um livro de Deus escrito para os homens, e a maneira de você ler as Escrituras, muito diferentemente de como você lê qualquer outra coisa, tem que ser diferente. Então, um livro sobrenatural precisa ser lido de forma sobrenatural. Esse conceito sobre lendo as Escrituras de forma sobrenatural é um conceito utilizado por John Piper, um pregador contemporâneo, onde ele apresenta exatamente esse conceito. Ele apresenta inicialmente o que a Bíblia, quão especial ela é e quão especial precisa ser o leitor para poder entender. Então esse ponto é muito importante. Quando você pega as Escrituras, está aqui o Sadraque também conversando com a gente. Quando você pega a Escritura, aqui você tem muita luz, muita riqueza e muita revelação. Você tem aqui uma revelação do próprio Deus. Deus é revelado aqui nas Escrituras. Você precisa logo de início saber disso. Ela também revela tudo a respeito do homem. E não somente isso, ela expõe de maneira categórica, gritante, cabal, quem é o nosso inimigo. Então você aqui tem como se fosse um triângulo, né? Você, num vértice, você tem uma revelação completa a respeito de Deus,
fala do propósito porque Deus criou o homem, mas ao mesmo tempo expõe, fala da condição de Satanás, quem ele é, o julgamento que ele já recebeu, a sentença, né? E o golpe final que ele vai receber no final desta era. Então, a Bíblia ela é especial porque traz esses assuntos especiais, traz esses assuntos grandiosos. Então, isso faz ela ser um livro divino, um livro sobrenatural. Então, veja bem. Então, o que acontece? Nesse momento, as barreiras começam a se levantar. E são duas barreiras. Você precisa reconhecer essa realidade espiritual. E a primeira barreira que nós precisamos encarar é exatamente o próprio inimigo de Deus. A Bíblia apresenta ele como sendo alguém que se torna entre o homem e a compreensão das Escrituras um impedimento, um obstáculo que impede o homem de entrar nas riquezas do Senhor e desfrutar dela. Então, entre você e a compreensão das Escrituras, a primeira barreira que se levanta é o próprio inimigo. É curioso isso aí. O que o inimigo faz? A Bíblia fala sobre a verdade, não é? Capítulo 17 do Evangelho de João diz que a Bíblia fala sobre a verdade. Capítulo 14, capítulo 17 fala sobre a verdade. E ele odeia a verdade. O inimigo não somente odeia a verdade, como também ele distorce a verdade. Distorce a verdade e também remove. Então esse inimigo, a primeira coisa que ele tenta fazer quando você toca na palavra, é que ele começa a distorcer as coisas. E essa questão da distorção é antiga. Você se lembra de Gênesis capítulo 3? Gênesis capítulo 3, você vê ali, aquele capítulo que fala sobre a queda do homem. O Senhor deu a sua palavra para Adão e para Eva. O que o inimigo fez? Ele começou a distorcer as Escrituras. Ele começou a distorcer a palavra de Deus. Ele começou a colocar dúvidas dentro da mente de Adão, dentro da mente de Eva. Ele confundiu, ele distorceu. Então, o que o inimigo faz no momento em que você pega a palavra? A primeira ação dele, distorce as coisas. Ele odeia a palavra, distorce a palavra. Gênesis capítulo 3 apresenta isso. E depois o que ele faz? Ele remove. Se ele pudesse remover a Bíblia do mundo, ele já teria feito isso há muito tempo. Acontece que tem a força do Espírito Santo, que mantém as Escrituras abertas para o homem, mas há esse jogo espiritual acontecendo. A palavra de Deus, a Bíblia, escrita ao longo desses muitos anos, muitas pessoas sendo utilizadas para escrever, muitos leitores precisando entender, e o inimigo odiando, distorcendo, e depois ele procura remover. Essa questão da remoção está em Mateus capítulo 13. Você pode aí anotar ou conferir na sua própria Bíblia, Mateus capítulo 13. Veja bem o que está escrito aqui. E aí, você já tinha percebido a ação do inimigo no momento em que você começa a lidar com a palavra? Capítulo 13, versículo 19. Está todo mundo ouvindo aí? Dê uns corações aí para mostrar que nós estamos juntos. Vamos lá. Corações, dá uma clicada aí para saber, né, que está todo mundo acenando, todo mundo bem, todo mundo vivo, todo mundo apreciando a palavra do Senhor. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 19. Esse é um versículo assustador. Muito bem. Esse é um versículo assustador. 13, 19. Diz assim: a todos os que ouvem a palavra. Aqui está dizendo ouvir a palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então há a possibilidade de você ouvir as palavras do reino e não compreender. Aí diz:
vem o maligno e arrebata. Ele tira a palavra. Ele arrebata o que lhes foi semeado no coração. E aí diz: este é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja, a palavra do reino chega até você quando você começa a ler. Alguma coisa você capta, alguma coisa entra dentro de você, mas sem que você perceba, há uma realidade espiritual acontecendo naquele momento que nós não desconfiamos. O inimigo, como uma ave, começa a pegar essas sementes. A palavra de Deus foi semeada dentro do seu coração. E essa palavra de Deus que foi semeada dentro do seu coração deveria produzir muitas coisas, porque as sementes, quando são semeadas no solo, é para produzir frutos. Mas o inimigo chega e ele, como uma ave, ele tira essa semente. Não é muitos leitores que têm essa percepção de que o inimigo, nesse momento, por exemplo, enquanto estamos falando a palavra de Deus ao seu coração, ele está odiando isso. Ele distorce o que nós falamos. E depois ele remove. As palavras não entrando dentro de você, o Senhor quer gerar algo dentro de você. Você está precisando de algo. E ele chega e começa a remover. Isso é visão espiritual e nós precisamos ganhar. Todo leitor das Escrituras precisava saber dessa verdade. Talvez agora a ficha comece a cair. Agora estou entendendo. Agora estou compreendendo aquela palavra que me trouxe tanto alívio, tanto frescor. Você tem memória do quanto a palavra do Senhor já revolucionou sua vida, já chamou você para consagração, para oração, para você pregar o Evangelho, para você ter um novo começo com o Senhor. E de repente tudo isso passou. Por que passou? Porque as palavras que foram semeadas foram tiradas. Então esse versículo é um versículo que nós precisamos considerar sempre. Então vamos para o segundo versículo, também um versículo muito elucidativo. Foi apresentado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Veja que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 4. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, 4:3. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, então o evangelho pode ser encoberto. Então alguém pode receber o próprio evangelho e de repente um véu é colocado. Há possibilidade. Não somente da palavra ser removida, mas também de um véu ser colocado para que você não compreenda. Aqui diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O evangelho de Deus já foi pregado para milhões de pessoas ao longo da história. Mas por que nem todos se converteram? Porque um véu foi posto sobre o evangelho. E a revelação que deveria emanar, sair daquela palavra para convencer o pecador, não chega, e porque ele não consegue nem mesmo ver o que o Senhor está falando, porque tem um véu que foi colocado. Então, esses são os primeiros obstáculos que o inimigo levanta. Então, esse grande obstáculo, o leitor precisa conhecer e ele precisa resolver essa questão, e vamos apresentar isso mais para frente. Mas precisamos conhecer, antes de tudo, como se dá no mundo espiritual a leitura da Bíblia. Então aqui diz: é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então aqui você tem a palavra de novo, entendimento.
No versículo anterior de Mateus, nós vimos a palavra compreender. E aqui nesse versículo você tem a palavra entendimento. Então, nós entendemos com a nossa mente, mas a palavra não chega lá, nós não temos clareza a respeito dela, exatamente por causa do véu que é colocado sobre a palavra. Aí diz, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando eu vi esse versículo, eu fiquei muito assustado com ele. Na verdade, por que a gente fica assustado? Porque são versículos que revelam a ação do inimigo como uma barreira que impede o leitor de entrar na palavra, compreender a palavra, desfrutar a palavra e deixar que a palavra faça um efeito na vida dela. Você que está chegando à nossa live agora, nós estamos falando exatamente das barreiras que nos impedem de entender a Bíblia. E estamos falando que a Bíblia é um livro especial, um livro divino, um livro sobrenatural. Portanto, deve ser lido de forma sobrenatural. Mas algumas barreiras que se levantam, que nos impedem de entender as Escrituras. São duas barreiras, e nós estamos falando aqui da primeira barreira, que é a barreira do inimigo. E o que ele faz? Ele remove a palavra, e em segundo lugar, ele cega o entendimento, para que ninguém veja a glória. Olha aqui, versículo diz, capítulo 4 de 2 Coríntios diz, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Você sabia que um dos propósitos do evangelho é revelar a glória de Cristo? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia ela foi escrita para muitos propósitos. Um dos propósitos é que, por meio das Escrituras, a glória do Senhor seja vista. E aí é onde entra o inimigo. Ele não quer que essa glória seja vista. Nós lemos a Bíblia para ver a glória. Não é para encher nossa cabeça de coisas, é para nós vermos a glória. Mas o inimigo não quer que vejamos a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, aqui nós temos o segundo grande problema levantado, causado pelo inimigo. Ele remove a palavra. Segundo, ele cega o entendimento. Em terceiro lugar, ele impedindo, que a glória de Cristo seja vista, muitas coisas nós deixamos de ganhar ao contatarmos a palavra. Porque a beleza do Senhor, a dignidade do Senhor, deveriam ser coisas que captaríamos com a leitura da Bíblia. Porque quando lemos a Bíblia, além de nós acharmos a glória, nós também deveríamos ser transformados. Nós lemos a Bíblia para, primeiramente, ver a glória do Senhor, ver o brilho do Senhor, nós saborearmos o Senhor, desfrutarmos o Senhor e, em terceiro lugar, sermos transformados. Veja aqui 3 coisas importantes: ver a glória, sentir prazer, deleite, desfrute, porque nós estamos lendo algo a respeito do Senhor. Em terceiro lugar, deveríamos ser transformados. Essa deve ser a trinca importante na sua leitura da Bíblia. Vocês estão aí desfrutando dessa porção? Estamos aqui revelando os segredos que estão por trás da leitura da Bíblia. É um assunto não muito mencionado, nem todo mundo captou esse sentido, não sabe qual é a relação, como é que se dá essa relação da leitura da palavra, mas estamos aqui apresentando para você. Graças a Deus, temos aqui tantos irmãos aqui junto conosco, temos a Sadraque mais uma vez, a Eliana, a Iris, todo mundo aí mandando uns corações. É muito bom nós sermos ajudados a compreendermos essas coisas preciosas e elevadas. Ok, então essa é a ação do inimigo. Vamos agora falar sobre a segunda barreira. A segunda grande barreira, por incrível que pareça, é interno. A primeira barreira
é externa, é o inimigo. A segunda barreira é a nossa pecaminosidade. Quando nós lemos as Escrituras, o próprio fato de nós estarmos sob o efeito da queda não coopera para que nós entendamos as Escrituras. Ou seja, nós mesmos somos um obstáculo para compreendermos aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos vendo na palavra. Nós mesmos. Não é somente o inimigo. De certo modo, o homem caído, ele se une com Satanás no sentido de formar um paredão que impede da pessoa entender o que ele está lendo. Que coisa terrível! Misericórdia. Devemos dizer misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu não quero que a minha leitura seja inútil, não quero que a minha leitura seja infrutífera, eu não quero que a minha leitura seja insossa, não quero que a minha leitura não traga nenhum tipo de efeito sobre a minha vida. Mas, infelizmente, nós somos um obstáculo. É por isso que nós estamos dizendo aqui, falando essa nossa tese, se a Bíblia é um livro sobrenatural, ela deve ser lida de forma sobrenatural e a compreensão dessas barreiras precisa ser percebida por nós, para nós sabermos como driblar, como remover essas barreiras e nós abraçarmos aquilo que nós estamos lendo e a palavra de Deus chegar até o nosso coração com aproveitamento. Então vamos aqui, quais são os elementos que dizem respeito a nós, que também impede de nós entendermos as Escrituras. Em primeiro lugar, a ignorância. Ignorância. Capítulo 4 de Efésios. Olha aqui. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Anota essas duas porções, esses dois versículos, tá? Estamos apresentando a segunda barreira, que somos nós mesmos. Então, capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha aqui, aqui diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Significa que há um apagão. Os gentios, ele ouve a palavra, mas toda vez que termina essa relação com a palavra, há um apagão, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Aqui tem duas palavras importantes aqui que eu quero ressaltar para você. A primeira delas fala sobre ignorância, e a segunda fala sobre a dureza do coração. A ignorância diz respeito ao fato de você não conseguir entender, é ignorante. São coisas celestiais sendo comunicadas para homens que estão na terra e ele é ignorante. Então, a ignorância nos impede de saber. Mas o problema mais grave não é tanto a questão da ignorância. Aqui diz, está com a dureza do nosso coração. Você sabia que quando você lê a Bíblia, você tem um coração que está empedernido, que está duro, e o Evangelho entra, toca, mas é pedra. Então nós devemos saber que essa barreira ela existe. E se a leitura vai ser proveitosa ou não, nós precisamos resolver eliminar essas barreiras todas para que o efeito da leitura da Bíblia possa ser efetivo na sua vida. Para que você desfrute o Senhor, para que você veja a glória dele e para que você seja transformado. Então, pior do que não entender é ter um coração duro. Você já teve experiências assim de estar lendo as Escrituras e de repente você diz, eu não concordo com isso.
Ah, eu não vejo assim. Ou então, você está lendo, mas a palavra parece que não entra. Não é tanto porque você não entende, mas por causa de um coração que não tem inclinação, porque ele está sob o efeito da queda. E esse efeito terrível produz uma antipatia, um distanciamento entre você e as coisas celestiais. Porque o modo como nós estamos lendo a Bíblia não é sobrenatural, é ainda com o nosso entendimento, tentando buscar nosso próprio entendimento, mas o nosso entendimento, ele está incapacitado por causa da sua ignorância. E a própria natureza do homem caído também, que o faz ter um coração de pedra, não dá condições de ele absorver tudo que está nas Escrituras. Isso é muito, muito sério. Milhares de pessoas já passaram por essa terra, já leram as Escrituras, mas poucas delas tiveram essa percepção de que essas duas grandes barreiras, elas estão no processo da sua leitura. O inimigo e, infelizmente, nós mesmos. Há uma associação dessas duas forças que levantam um paredão para que você não entenda a própria palavra do Senhor que você quer entender, mas não pode entender por causa dessa condição. Já já eu vou mostrar como a gente pode remover essas barreiras, tá bom? Não vamos ficar aqui apenas apresentando as barreiras, mas é preciso que a gente tenha luz, receba luz nessa questão. Terceiro lugar, nós já falamos sobre a ignorância, a rebelião, e vamos falar de um versículo, que está em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3. Olha o que é dito aqui, 3:19. Anota esse versículo também. Vamos lá, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quando o Senhor Jesus veio, foi a luz divina chegando ao homem que estava na terra. Quando a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você sabe o que é isso? O próprio Senhor da glória descendo para falar, mas os homens amaram. Veja, há uma disposição natural desse homem caído a amarem mais as trevas do que a luz. Esse versículo é uma revelação grandiosa para mostrar as dificuldades que o homem tem de absorver o Evangelho. A queda foi algo tão terrível que distorceu a natureza do homem, de tal maneira que ele se tornou antipático, ele se tornou algo estranho àquilo que Deus quer fazer na vida dele ou quer mostrar para ele. Ele está distante, é como se não tivesse mais compatibilidade. A distorção foi tão grande que todo o sentido da vida dele, o prazer dele e a sua busca agora está não nas coisas celestiais, mas nas coisas humanas. Então, quando o Senhor Jesus veio, eles amaram mais as trevas do que a luz. Não é tão simples a questão da leitura da Bíblia. Esses obstáculos, eles existem. Mas será que quando você lê, fala aí para mim, quando você lê as Escrituras, você tem essa percepção? Você se prepara para que você remova essas barreiras primeiro, para que você possa se apropriar da luz do Evangelho e veja a glória de Cristo e desfrute o Senhor e seja transformado? Nem todo mundo tem essa percepção, mas graças a Deus, porque nós estamos aqui nessa live, abrindo esse assunto, de calibre, de consistente, robusto, para que sua vida espiritual decole, para que você saiba como é que se dá a engrenagem da sua relação com as Escrituras e as barreiras que são colocadas que te impedem de extrair tudo que a Bíblia quer trazer para a sua vida. Talvez muitos anos nós tenhamos perdido aí na nossa leitura da Bíblia
porque as palavras chegaram ao coração, o inimigo chegou lá e distorceu, ou chegou lá e removeu. Ou então lemos e nosso coração duro se rebelou. E o nosso entendimento, que está cheio de vaidade, não acompanha mais, não tem mais capacidade de nem entender. Misericórdia. Nós temos que mudar esse assunto. Nós temos que mudar essa situação. Se quer mudar essa situação? É difícil, né? João está aqui junto com a gente. Lucas, amém, Lucas. Lucas, manda um coração aí, Lucas. Tivemos dificuldade, Lucas, de abrir essa live aqui. Dessa vez eu vim fazer aqui na minha própria casa. Geralmente o Lucas me ajuda, mas hoje eu vim fazer aqui mesmo, sabe por quê? Porque eu queria exatamente verificar se eu tinha habilidade de mexer com essas coisas, ver também a minha própria internet. Tive dificuldades grandes aqui, mas minha filha ajudou e graças a Deus nós estamos aqui. Veja, essas são as barreiras, tá, que se levantam. E por que eu quis fazer aqui? Porque uma vez dando certo, né, e eu vou procurar exatamente criar essas condições, eu quero estar com mais regularidade aqui, né, junto com vocês. Nós já estamos chegando aqui em quase 10 mil pessoas que estão nos acompanhando. Nós precisamos reagir e entregar mais conteúdo de valor espiritual para alimentar os nossos amados irmãos. Quero agradecer aqui todos aqueles que têm devotado confiança no nosso trabalho, no nosso projeto, no nosso objetivo, né, que é pregar o Evangelho, alcançar pessoas, apresentar os grandes diamantes da Bíblia. Estou feliz em você estar aqui conosco. Então, na medida que a gente for se familiarizando e proporcionando aqui, né, na minha casa condições melhores para fazer essas lives, eu quero estar com mais frequência aqui, com mais frequência, não ser uma coisa de data, aquela coisa, vamos datar, aquela coisa como se fosse uma raridade. Não, quero estar com regularidade aqui. Então, orem junto comigo, né, e para que a gente obtenha esse favor do Senhor para estarmos mais tempo juntos, tá certo? O Luco está dizendo que essa live é muito cedo, mas foi, né, Lucas? Vamos lá. Há um outro versículo também que está relacionado com a barreira, nossa própria barreira. Está em Romanos 8,7. Também esse versículo, olha, esse versículo é um versículo que traz bastante luz. 8,7 diz assim: por isso, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está vendo? A nossa condição caída não nos deixa pender para a palavra, mesmo que queira, porque há um peso que te inclina para as coisas da carne. Então aqui diz, porque os que, o versículo 7, pois não está sujeito, não está sujeito. A palavra é falada, você não se sujeita facilmente a ela, não se sujeita à lei de Deus, à palavra de Deus, nem mesmo pode estar. Então nós não temos uma natureza que coopere, não é um terreno adubado para receber a palavra, existe uma rejeição natural. É por isso que nós temos, em relação aos mais de 7 bilhões de pessoas, muitas incontáveis passam longe do Evangelho por causa dessa condição caída. E nós que, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados, trazemos ainda essa natureza que, de certo modo, rejeita, ou por causa da ignorância, ou por causa da própria rebelião, que é expressa numa rejeição, num distanciamento entre você
e Deus, e entre você e o que a palavra quer falar para você. Então, é algo muito sério isso na nossa vida. Então, essas são as duas barreiras, tá bom? Nós precisamos remover. Vamos aqui caminhando para o nosso quase desfecho, porque agora aqui vou mostrar o que precisamos fazer, tá certo? E essa é a promessa da nossa live, vencendo as barreiras que nos impedem de entender a Bíblia. Então vamos lá. Primeira coisa importante, se a Bíblia é um livro divino, você deve ler a palavra de forma sobrenatural. Primeiro ponto importante. Você se prepara. Olha os obstáculos, eles vão me impedir. O inimigo externo e eu mesmo são obstáculos. Eu tenho que vencer essas coisas. E aí nós vamos precisar da graça do Senhor e do poder do Espírito Santo para que a leitura que você vai fazer da palavra tenha o efeito desejado. Então vamos aqui. Olha aqui, a primeira coisa é pedir para o Senhor: Senhor, abra o meu entendimento. Primeira coisa importante que você deve rogar: Senhor, abra o meu entendimento. Você tem que pedir: abra o meu entendimento. Capítulo 24, versículo 25 de Lucas. Capítulo muito importante dentro desse tema, viu? Diz assim: então, o Senhor tinha morrido, né? Já tinha ressuscitado, estava ali, tinha 2 discípulos que estavam muito entristecidos, estavam no caminho de Emaús, né? Entristecidos, achavam que tudo tinha sido o fim. Eles não viram, né, que tudo o que aconteceu com o Senhor estava previsto nas profecias. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração. Olha aqui, o coração tardo, ou seja, um coração que não está vinculado, um coração que não está preparado, não está pronto, é lento, um coração lento, tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, nosso coração, ele precisa ser aquecido. Se o coração não for aquecido, ele não compreende a palavra. Então, nós temos que ver essa questão. Quando você for ler a Bíblia, você deve dizer: Senhor, aqueça o meu coração para ouvir a palavra. Aí ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não convinha? Não foi dito isso? Vocês não creram? Vocês ouviram, mas vocês não receberam? A leitura da Bíblia é a mesma coisa. A gente lê, mas parece que nós não recebemos, parece que nós não entendemos. O Senhor está dizendo uma coisa, estamos ouvindo outra. Claro, tem distorção. É claro que você não se volta àquela palavra depois, porque já foi removida. É claro que você vai ter dificuldade, porque a ignorância não permite você ver. E claro, nós temos um coração de pedra. Por isso que a Bíblia fala tardo de coração. Então, agora vamos ver o versículo 32. Olha esse versículo aqui. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então o Senhor começou a falar e ele começou a aquecer o coração deles. Porque o entendimento de que o Senhor que estava, que foi prometido, que morreu e ressuscitou, mas que precisava morrer, esse entendimento só viria se o coração tivesse apercebido. Então o Senhor, o que ele fez? Ele tocou no coração daqueles 2 discípulos. Toda vez que você lê a palavra, você deve dizer: Senhor, toca no meu coração. Aqueça o meu coração. Está vendo? Esse versículo revela que para que você tenha proveito na sua leitura da Bíblia, você precisa vencer os obstáculos e o poder do Espírito Santo precisa entrar em ação no momento da leitura da Bíblia para aquecer um coração que por natureza é tardio em crer.
E nós temos mais ainda 2 versículos, o 44 e o 45 do Evangelho de Lucas. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos sábios e nos salmos. Então, veja bem, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que versículo maravilhoso, que versículo revelador. Quem abriu aquele coração foi o Senhor. Está vendo? Você não pode se estribar nos seus pensamentos para você ler as Escrituras. Você não pode começar a abrir, simplesmente abrir e começar a ler sem essas percepções espirituais. Primeira providência: Senhor, aqueça meu coração. Aí, no momento que o Senhor aqueceu o coração daqueles discípulos, eles tiveram entendimento e eles compreenderam o que estava nas Escrituras. Você captou aqui? Nunca mais faça uma leitura em que, inicialmente, em que você comece antes pedindo ao Senhor para aquecer seu coração. Se você tem esse procedimento na leitura da Bíblia, você vai ter entendimento e você vai compreender as Escrituras. Não é o quanto você lê, é o quanto o Senhor aquece o seu coração, preparando-o para a compreensão e o entendimento da Bíblia. Está vendo? Então, isso aqui é uma revelação grandiosa. Isso tem mudado minha maneira de ler a Bíblia, sabia? Tem mudado minha maneira de ler a Bíblia. Eu devo olhar para as Escrituras e devo dizer: é um terreno novo, é um terreno divino, é um livro sobrenatural. Minha leitura tem que ser sobrenatural. Não posso ler como se lê história, não posso ler a Bíblia como se lê geografia, filosofia. Não vou usar o meu mero entendimento, não. Ele já está embotado, já está velado, já não coopera, o coração já é tardio em crer. Então o que eu faço? Senhor, aquece meu coração. Então essa dica vale ouro. Essa dica vale, o tempo que você separou aqui para você participar dessa live. Essa dica vale sim você falar com seus irmãos, amigos, com aqueles que leem a palavra e têm tido muito pouco proveito. Você deve dizer: vem cá, vou te ajudar. Ajude as pessoas. Já que você ganhou essa luz nessa manhã sobre a leitura da Bíblia, ajude as pessoas também, dizendo que há obstáculos, mas há uma maneira de você superar os obstáculos para entender essas Escrituras. Bom, esse é o primeiro ponto importante: pedir ao Senhor para abrir o entendimento. Segundo, nós devemos pedir ao Senhor para Ele resplandecer no nosso coração. Olha aqui, esse versículo também, a Bíblia na verdade é de ouro, gente? Olha esse versículo aqui. Está preparado para ver um versículo fantástico, hein? E aí, vocês estão apreciando nossa live, estão sendo tocados por essas palavras? Vamos lá, vamos fazer aqui uma interaçãozinha. E aí, Ferreira, Juan, dá um tchau para nós aí, vamos lá. Isso, manda os corações aí. É com muita satisfação que estamos aqui juntos, para conversar com vocês, ajudá-los na caminhada de vocês rumo à compreensão das Escrituras. Sabemos que não é fácil nesses dias tão conturbados, onde aparentemente temos tempo, mas parece que temos menos tempo todo dia.
e ainda ter o desafio de superar essas barreiras para ler as Escrituras e entender, eu fico muito consternado. Então, por isso eu resolvi fazer essa live apresentando essas riquezas aqui, esses princípios espirituais para ajudar você na sua leitura da palavra, tá? Nosso objetivo aqui de coração é que a sua leitura da palavra seja otimizada, é que a sua leitura seja rica, que seja proveitosa a cada manhã, a cada período do dia que você tem para ler as Escrituras, tá certo? Então vamos aqui mais a esse versículo aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha esse versículo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você sabe de onde Paulo tirou esse versículo? Lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, quando o Senhor criou os céus e a terra ficou mergulhada por causa do julgamento, né? Que o Senhor ali deu, né, a Satanás, e a terra então foi julgada, Satanás também, e a terra ficou mergulhada no caos. O nosso coração está cheio de caos. Olha que coisa, esse caos não nos deixa ver o Evangelho. O próprio Senhor é que tem o poder de resplandecer. Não é você meramente ler. É no momento da leitura você dizer, Senhor, meu coração é caótico. Meu coração precisa de Ti. Meu coração está como lá em Gênesis. Estava tudo muito bonito, mas houve aquele julgamento e houve aquela condição, a terra ficou mergulhada no caos. Meu coração também é assim. Então, resplandeça. Olha aqui. Resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória. Nesse momento nós vemos a glória. Isso é para indicar que a leitura da Bíblia é para que você veja a glória. A Bíblia é um livro que apresenta a glória de Deus, mas esses obstáculos impedem o inimigo, a nossa condição, o nosso coração. Então, se não é o Senhor para resplandecer, nós não vamos ver nada. Quando você lê as Escrituras, veja o que eu vou falar para você. E para você entender, equivale ao Senhor dizer, haja luz. Nesse momento que você lê a Bíblia, apenas com o seu próprio entendimento, sem a ação do Espírito, do poder do Espírito, ainda há caos, mesmo lendo as Escrituras. Mas quando você lê as Escrituras e você entende que precisa do poder do Espírito, de ler a Bíblia de forma sobrenatural, você diz, Senhor, fala agora. E você está lendo as Escrituras e o Senhor diz, haja luz. Naquele ponto da sua leitura, naquele ponto, né, da palavra, ela resplandece. E a palavra que resplandece é a palavra que traz para você a glória de Cristo. Essa palavra traz para você prazer. E essa palavra revelada traz para você transformação. Quem diria que cada vez que lemos as Escrituras, nós estamos necessitados do falar instantâneo do Senhor para dizer nas trevas, para o caos, haja luz. E nesse momento, a luz vem. Deus é revelado, a sua glória é revelada,
nós desfrutamos e somos transformados. Que coisa maravilhosa isso aqui. Então, esse é um ponto importante que precisamos aprender para destravarmos as barreiras. Vou ler mais esse versículo, Efésios capítulo 1. Estamos encerrando. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17. Vejam esses dois versículos preciosos. 16 a 19, diz assim: não cesso de dar graças por vós. Então Paulo estava dando graça a Deus pelos Efésios, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo orava pelos Efésios. O que ele orava? Você já perguntou? O que Paulo orava? Paulo estava orando pelos Efésios, mas ele orava. Qual era o conteúdo da sua oração? O que ele estava buscando naquela oração? Paulo compreendia exatamente esses fenômenos espirituais que estão envolvidos na leitura da Bíblia. Então, olha o que ele orava: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de revelação, espírito de sabedoria e de revelação num pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aqui eu quero pôr ênfase na questão da oração. Lê a Bíblia, você precisa orar. Essa oração, essa mesa que Paulo fez aqui, precisamos fazer: Senhor, que o Senhor possa revelar, olha aqui, me dê espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do meu coração possam perceber as coisas. Então, a oração é vital na leitura da Bíblia, para que nós possamos ter sabedoria. Essa sabedoria não tem nada a ver com a capacidade intelectual que você utiliza ao ler história e filosofia. Essa sabedoria é divina, é para que você entre numa sintonia com as palavras divinas, para que você ganhe dessas palavras revelação. Tem que orar. Não comece simplesmente o seu dia lendo as Escrituras. Você precisa orar. Senhor, revela todo o teu conhecimento para mim. Me dá espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do meu coração. Não é apenas os olhos para você ler, mas o seu coração, que também tem olhos para ver, precisa estar abertos. Há muitos olhos abertos na leitura da Bíblia. Os olhos estão abertos na leitura da Bíblia, mas às vezes os olhos do coração estão fechados. Você está vendo? Isso é segredo. Não dê graças a Deus pelo fato de você ter olhos para ver, mas muito mais, ore ao Senhor para que os olhos do seu coração possam se identificar, possa ver, possa ter sabedoria para entender o que está na palavra, e você então obter revelação. Isso aqui é grandioso. E o último versículo aqui: para que você remova esses obstáculos todos, nós precisamos ser agraciados pelo Senhor no momento em que estivermos lendo. Veja, Marcos capítulo 4, são 3 versículos que eu vou ler aqui. Marcos 4:11, diz assim: e lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Quando você for ler a palavra do Senhor, diga para o Senhor: Senhor, que não seja uma parábola,
que seja teu falar direto ao meu coração. Porque senão vai continuar sendo um mistério para mim. Mas os discípulos, por terem intimidade, por quererem, por dependerem do Senhor, por serem simples, o Senhor então começava a revelar as coisas para eles. Enquanto que para os outros o Senhor falava em parábola. Quando você lê as Escrituras, ela é uma parábola para você ou está tudo muito claro? Por isso esse comportamento, né? Senhor, me agracia, seja bondoso comigo e fala direto ao meu coração. Deixa eu ver o que está por trás dessas letras pretas. Deixa eu ver o que está por trás. Remove o pano. Deixa eu ver a tua glória. Deixa eu desfrutar da palavra. Me transforma. Me cura. Muda a minha vida. Isso é fundamental. Esse tipo de oração, de sentimento, toca o coração do Senhor, porque você se torna uma pessoa simples. Aí as parábolas, as palavras começam a serem ditas para você de forma muito direta e você tem clareza. Marcos capítulo, o versículo 12 do capítulo 4 diz: para que vendo, vejam e não percebam. Então não basta ver, olhos para ver, mas não perceber, e ouvidos que ouçam, mas não entendem. Está vendo? Olha que coisas aqui. Um olho para ver, mas não veem, ou seja, não percebe. O olho é para ver, é para enxergar, mas não consegue perceber. O ouvido é para ouvir, mas não consegue entender. Daí a necessidade do seu entrar em cena. Daí a necessidade de você, a sua leitura da Bíblia ser algo sobrenatural, de você invocar o nome do Senhor para que Ele mude essa situação. Do contrário, você tem olhos, está vendo, mas não está percebendo. Tem ouvidos, está ouvindo, mas não está entendendo. Né? Então isso aqui tudo é muito importante. Os olhos não estão percebendo e seus ouvidos não estão entendendo. E Mateus capítulo 13, 16, olha aqui, Mateus 13, 16, esse aqui é muito doce, 13, 16, diz assim: bem-aventurados vós, bem-aventurado porém os vossos olhos, porque veem. Estou falando para os discípulos, eles têm olhos para ver, mas não percebem, têm ouvidos para ouvir, mas não entendem, mas vocês são bem-aventurados. São bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Não diga para o seu, eu não quero ter olhos apenas, não quero ter ouvidos apenas, eu quero ter olhos para perceber e ouvidos para entender. Se não for a graça do Senhor aí, você não consegue tirar proveito das Escrituras. Então, o Senhor tem que ser bondoso. Ele é uma questão de bem-aventurança. É Ele que permite, é Ele que abre todos os céus para que você entenda, para que você o veja. E Lucas capítulo 10, último versículo, Lucas 10, versículo 21, diz assim, 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então é o próprio Senhor que tem que se sensibilizar. Dependendo do modo como você vai às Escrituras, você toca no seu coração. E nesse momento Ele se agrada e revela aquilo que estava oculto. Aquilo que os sábios, aquilo que os instruídos com suas mentes complexas, suas mentes sofisticadas, não conseguem entender, você, um simples homem, consegue entender as coisas que são divinas. Por quê? Porque aprove a Deus, né, ser
bondoso, ser misericordioso e abriu os cenários celestiais para que você, com seus ouvidos, ouça e entenda, e que seus olhos vejam e percebam. Então, na live de hoje, nós trabalhamos esses pontos importantíssimos, como se dá a relação, o que espiritualmente está acontecendo no momento em que você lê as Escrituras. Barreiras surgem, e a primeira barreira é o inimigo, não é? A segunda barreira somos nós mesmos, com a nossa ignorância, com o nosso coração endurecido, e nós precisamos ler as Escrituras, ver a glória do Senhor, ver a beleza dele, ver a sua dignidade. Nós precisamos ter sabor na leitura e, por fim, nós precisamos ser transformados. Mas nós temos que lidar com essas barreiras e pedir para o Senhor remover essas barreiras. E, por isso, Ele tem que abrir nossa mente, Ele tem que resplandecer na nossa leitura, Ele tem que abrir nossos olhos e Ele tem que ser gracioso, né, para conosco, para que a nossa leitura seja uma leitura eficaz e cause em nós o que deve causar, né? Ver a glória do Senhor, desfrutarmos dele e, por fim, sermos transformados. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo, né? Vocês têm tido experiências com a leitura da palavra, né? Têm lido as Escrituras, mas está aqui os segredos, o pano de fundo, o ambiente espiritual que está acontecendo nos bastidores para você entender ou não entender as Escrituras. Se você estava cônscio desses segredos, amém. O Senhor foi muito bondoso contigo. Se você tinha dificuldade, e agora então nós apresentamos esses segredos, revelamos esses pontos importantes para te ajudar na sua leitura da Bíblia. Fizemos alguns enquetes, né, interessantes, muitas pessoas responderam, eu esperava responder aqui nessa live, mas por causa do tempo que perdemos ali, pelo menos uns 12 minutos iniciais, né, porque eu estava com problemas técnicos aqui, eu vou separar um tempo para responder pessoalmente as pessoas que fizeram perguntas ali no nosso Instagram, tá bom? Estou muito feliz de estar realizando mais uma live, agradeço aqui realmente imensamente a presença de vocês, né? Tantas pessoas, Simone, Socorro, né? Vica Ferraz, as pessoas agradecendo aqui. Manda aí corações se vocês gostam, para que a gente se sinta mais estimulado a fazer outras, tá bom? Então, continue nos acompanhando aí no Instagram. Hoje nós vamos ultrapassar a barreira dos 10 mil pessoas que estão apreciando nosso trabalho. E coincidentemente, né, fizemos exatamente uma live num período em que estamos rompendo essa barreira. E a finalidade do nosso canal é exatamente apresentar os grandes diamantes da Bíblia, com seriedade, com honestidade, com transparência, com muito estudo. Cada live, cada post que a gente coloca ali no nosso feed, os nossos stories, todos eles são feitos de maneira bastante séria, porque nós entendemos que vivemos em períodos de muita sequidão espiritual, pouca clareza na palavra, e o Senhor tem tocado meu coração para cooperar com vocês, né, para ajudá-los nessa caminhada rumo a ampliar o seu amor pelas Escrituras, entender as Escrituras e se tornar também um propagador da palavra revelada a tantas pessoas que estão necessitadas. Então, esse é o nosso chamamento, esse é o nosso encargo aqui no nosso Instagram, tá bom? Queremos agradecer todos vocês aqui de coração pela presença, pelo tempo que vocês separaram para estar aqui conosco, tá bom? Luciene, essa live, nós queremos que ela seja gravada, né? Vou aqui fazer com que ela seja gravada, para que aqueles que não nos acompanharam aqui ao vivo possam também
desfrutar dessa riqueza, desse conteúdo que nós apresentamos, tá bom? Então, manda aí mais corações para aquecer meu coração. Tá certo, muito bom, muito bom. E com respeito a esse horário tá bom? 8 horas, o Lucas reclamou aí que não é um bom horário. Eu estou com dificuldade de achar outros horários. O que vocês acham? Esse horário de 8 horas tá muito ruim? Estou levantando vocês muito cedo da cama, como é que é? Tá bom? Quem acha que esse horário tá bom, 8 horas na quinta-feira, dá um ok aí, manda coração para entender qual é a percepção de vocês. Tem muita gente aqui, viu, Lucas? Tem muita gente aqui. Agora, quem acha que esse horário não tá bom, não diz nada, não fala nada, não manda coração, fica todo mundo mudo. Repetindo, se você acha que esse horário não está bom, não diz nada. Eu quero ver aqui, ó. Tem gente que aí tá mandando coração, reclamando do horário. Fica melhor assim, ó. Aí deu a ideia aqui. Quem acha que esse horário tá bom, manda um ok aqui, ó. Manda um joia aí, ó. Joia para quem acha que o horário tá bom, 8 horas na quinta-feira. Joia, manda joia aí para eu ver. Está ótimo desfrutar o Senhor logo pela manhã, disse o Carlos. Manda joia, gente, para eu ver. Não só escreve, achei ótimo, tá ótimo, podia até ser mais cedo. Eita, profa. Wesley, socorro, ok, ótimo, muita gente. Simone deu ok aqui. Então tem muita gente aqui que acha que orar. A Iris deu muito ok aqui. A Ferraz também. Muito bom. Então a gente vai sempre tentar nos seguir, né? Aqui o que vocês estão indicando. Eu também eu gosto desse horário de 8 horas. É um horário, acho que muito bom, porque é um horário assim, bem separado cedo. Você pode tomar seu café, você pode estar deitado aí com o seu celular, ouvindo e vendo também, né, a mensagem. Pode levantar para o seu dia mais revigorado, com mais força. E para aquelas pessoas que não puderam, por alguma razão, ela fica gravada. Se a gente achar um outro horário, a gente faz. Mas, por enquanto, vamos deixar esse de 8 horas na quinta-feira, tá? Vamos procurar aqui estar presente mais vezes. Eu já olhei várias vezes para o celular e tem ali o ao vivo, né? Vou fazer um agora, sem anúncio, sem nada, porque até para manter registrado o nosso conteúdo que a gente quer que chegue em vocês. Por enquanto, vamos manter a nossa regrinha de colocar o banner avisando o horário, mas na medida que eu for me tornando mais craque aqui na utilização desse aparelho, da live, vou fazer isso continuamente, abrir e liberar o verbo, porque tem muita riqueza, tem muito diamante que o Senhor quer apresentar para os seus filhos. E o inimigo que tem levantado essas barreiras, ele não pode vencer o amor do Senhor por nós. O Senhor é bondoso, Ele é cheio de graça e Ele sempre vai abrir os tesouros dEle para aqueles que são simples de coração. E nós precisamos reconhecer, viu? Reconhecer a nossa ignorância espiritual, reconhecer a dureza do nosso coração, que faz nosso coração ficar rebelde e dizer, Senhor, eu não permito isso. Então, eu não quero ficar obscurecido no meu entendimento. Abra a Tua palavra, seja gracioso. Então, essa atitude vai revolucionar a sua maneira de ler a Bíblia. Se a Bíblia é um livro sobrenatural, os leitores deveriam ir até ela também de forma sobrenatural, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos aqui encerrar, né? Muito bom, Eliana falando, eu faço a leitura do alimento diário e da Bíblia e termino 9 horas. O que isso quer dizer, Eliana? Que esse horário tá bom? Isso quer dizer? Simone, agradecendo, muito bom. Sadraque. Então, ok, pessoal. Então, vamos aqui encerrar a nossa live, tá? Até mais.